da pessoa poder se sentir livre, querer ser livre. São duas propostas. E a educação libertária, eu vejo que ela tem, na nossa pesquisa, encontrou dois caminhos. Uma que é a proposta de a educação com a liberdade como fim e a educação como meio para a educação. Né? A liberdade como meio para a educação e a liberdade como fim da educação, a finalidade da educação. Daí, só para esclarecer, né? Tipo, você educar para libertar ou você usar a liberdade para educar. Isso. Uhum. E daí ele puxa um cara importante na pedagogia, que é o Rousseau, que ele publicou a obra Emílio, que ele propõe justamente essa ideia da liberdade como meio para se educar, ou se educar pela liberdade. Onde ele propõe que quando você não deixa a criança livre, você cria barreira nela, frustrações, você limita ela, e que isso era uma coisa normal, muito, assim, era como era a educação na época dele. E ele propõe uma quebra total com isso e poder deixar a criança fazer o que ela quisesse. Assim, não dessa maneira, mas quase dessa maneira. Seria a liberdade durante a educação. Porém, tem a educação como finalidade, que é para a pessoa se libertar, que já pensa que deixar a pessoa livre durante a educação pode não ser uma boa ideia, porque na educação ela vai ser livre, mas fora na sociedade ela não vai ser. E para você alcançar a liberdade, às vezes é preciso um outro método que não seja a própria liberdade. Então você tem que descobrir meios para a pessoa poder, no final ela se tornar crítica e poder se libertar, ser livre. Então essa é por cima dessa ideia da educação libertária. E a partir dessas ideias tem uma referência interessante que é da Escola da Ponte. A Escola da Ponte é uma escola de Portugal, surgiu na década de 70, e hoje ela é referência por ela tirar bastante conceitos da educação libertária. É uma escola muito interessante porque ela não tem um conceito novo, que todos os conceitos da escola tradicional. Seria a noção de sala, a noção de turma, a noção de professor e a noção de avaliação. Ela não tem nenhuma dessas bases da escola tradicional. As crianças lá, ela começou com uma escola de primeira a quinta série e hoje ela vai até a 9ª série em Portugal, como funciona a educação em Portugal. As crianças elas não se unem por causa da idade ou por causa da série, elas se unem por relações afetivas entre elas. E a partir desses grupos, que elas estiverem interessadas, elas vão estudar aquilo. O papel do professor é o mediador de conhecimento. A partir do momento que a criança se interessa ou ele estimula o interesse por alguma coisa, ele forma grupos de estudo e naqueles grupos de estudo ele estuda a fundo alguma coisa. Por exemplo, a criança se interessar pela planta, estuda aquela planta, ele estuda a partir de biologia, estuda química, consegue estudar geografia, e a partir de geografia consegue estudar a questão do país, a questão da cultura, e daí estuda a questão da matemática, e nisso tudo vai estar a questão da língua, né, do português, da linguagem. Então ele consegue puxar de um assunto que há interesse, vários outros assuntos, sobre a ideia de que se você não se interessa por uma coisa, você não vai estudar aquela coisa, você não vai gostar de estudar aquela coisa se você não estiver interessado. Você vai esquecer que você não vai se importar, você vai só decorar. Né? Eu vi um exemplo bem legal da Escola da Ponte, que o pessoal faz o seguinte: nessa questão de se unir em torno de temas, eles estipulam um determinado tema para uma criança pesquisar sobre ele e estipulam um período para que ela aprenda sobre aquele tema. Até me corrija se eu estiver errado. Mas, por exemplo, um tema sobre a criança ou o grupo de estudos vai se reunir para estudar a Primeira Guerra Mundial. Aí eles escolhem tudo que eles conseguem sobre materiais sobre a Primeira Guerra Mundial e colocam e vão montando uma espécie de um fichário, de um diário dos estudos e dos aprendizados, colocando tudo dentro de um caderno, colagem, coisa que pega na internet, fotos, textos, e vão colocando dentro desse anexo e criando um bolo de conteúdo. E vão estudando a partir desse conteúdo que eles vão adquirindo. E até uma experiência bem legal que os caras fizeram, que eles estavam num determinado período, né? Por exemplo, uma 7ª série. E a criança estudou esse ano inteiro sobre Primeira Guerra Mundial. E naquele primeiro ano, o bolo de informações que ela tinha sobre Primeira Guerra Mundial era aquele caderno cheio de anotações e anexos. Aí no ano seguinte, quando pediram para ela escrever
sobre a Primeira Guerra Mundial, escreveu um texto. Escreveu um texto sobre aquilo. Então, quer dizer, ela ficou tão imersa dentro daquele processo de aprendizado que aquilo virou um material que ela realmente aprendeu sobre aquilo. E consegue falar sobre ela bem facilmente. Não teria essa questão só da série, né? Seria outro modo de a pessoa avançar em dentro. Exatamente. Mas isso é interessante que um dos modos, não tem avaliação, então um dos modos de você provar que você sabe aquilo, é você pede, você tem um lugar lá que você fala, eu já sei o quê? Eu já sei tal coisa. O professor vai lá, pede para ela sobre aquilo, e ela, ao ensinar para outra pessoa, produzir um texto, ela está mostrando que ela sabe sobre aquilo e está aprendendo mais ainda a sintetizar um conteúdo, né? São várias coisas que estão lá dentro, como por exemplo, na biblioteca, uma das primeiras regras é: eu não preciso ler um livro que eu não gosto. E daí vai a contradição, né? Se eu não gosto do livro sem ler ele, mas eu não preciso ler um livro que eu não gosto, não preciso ser forçado a ler alguma coisa. Porque o professor, enquanto mediador, também ele indica livros para a criança, ela pode pegar ou não, né? Mas quando ela está interessada pelo assunto, provavelmente ela vai atrás de pesquisar sobre aquilo. E também tem a questão das regras de funcionamento lá, a questão da disciplina, que é uma coisa muito forte na escola que a gente conhece. Na escola tradicional, que é a questão da disciplina, porque não fica quieto, não para de falar, não faz outra coisa. Então, quando você não tem a questão da sala, não precisa ficar na sala, você também quebra a questão de disciplina. Eles têm vários mecanismos para evitar isso, e um deles é a questão da assembleia. As regras que as crianças seguem dentro da escola da ponte são criadas por elas mesmas, sob a supervisão dos professores, né, do conselho, mas elas criam as regras, elas aprovam e tem debates semanais sobre essas regras. Se ninguém quer propor alguma coisa, se seguir, se alguém não está seguindo, e se alguma coisa a pessoa quebra com aquilo, acaba querendo que, como as pessoas criaram aquelas regras e seguem aquilo, elas acabam vigiando a outra para não quebrar novamente, ou para ajudar ela no que ela tiver na questão para dar tudo certo. Então essa é uma referência legal da Escola Ponte, porque a Escola Ponte se tornou referência em Portugal e conseguiu, ela sempre funcionou às escondidas do governo, assim, sobre o funcionamento dela, porque como não tem notas, eles tinham que sair para a educação normal no ensino médio deles. Então eles forjavam algumas coisas e nos últimos 10 anos foi reconhecida como a melhor escola de Portugal, ela ganhou esse prêmio e foi reconhecida pelo governo e agora tem incentivo. Outra ideia de educação alternativa seria o ensino no MST, porque o MST lida com a questão de cursos precários, de ser itinerante, de estar sempre não tem os recursos de uma escola normal, tem que lidar com esse novo ambiente, e eles têm uma preocupação enorme em mostrar esse lado social, político e de uma visão da sociedade, coisa que a gente não vê dentro da escola, né? E outra referência também é a educação à distância, que é uma coisa diferente, você não ser presencial. Como que funciona a educação à distância? Como é que você vai lidar com o aluno, montar na frente do professor, fazer ele estudar, com todas as dificuldades? Seriam alternativas, né? Eu já fiz um curso de educação à distância, um curso complementar, e a experiência é bem interessante, já que você não tem um professor que te cobra, é uma coisa quase que psicológica, né? Você mesmo acaba se cobrando e acaba aprendendo por si só, né, basicamente. Você tem um conteúdo ali, mas se você for atrás para conseguir mais conteúdo e não se cobrar para fazer esse tipo de dever, você acaba tendo uma impressão de que isso aqui não funciona. É por isso que muita gente acaba tendo essa dificuldade de ensino à distância, porque precisa da figura do professor, ou precisa da estrutura, está no local destinado para a questão do ensino, né? Então é uma coisa que ainda é nova e que eu acho que hoje em dia, logicamente, dependendo do tipo do material que você for ensinar, acho que é o melhor caminho para a gente desenvolver essa questão da pessoa ir atrás do conteúdo, né? E não o conteúdo vir atrás da pessoa. Já tem engraçado ver isso na escola tradicional do professor ser um cobrador. O cobrador do conteúdo, ao invés dele, né? Você vê ele como uma pessoa que está mostrando coisas ou te guiando, né? Exato. Só funciona para te cobrar, para te dar pressão para você estudar alguma coisa. Só uma coisa ainda que eu queria colocar, porque o tempo já deve estar acabando. Mas uma experiência que eu até entrei agora em contato pouco tempo atrás com a minha cunhada, que estava comentando que ela dá aula na LBV. E foi bem interessante o sistema que ela me passou de como funciona, né? A questão não exatamente da alfabetização, mas da educação em si, né? Não exatamente da alfabetização.
mas que ela trabalha com